Boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa casa, é minha primeira vez aqui. E fico muito contente em sempre conhecer mais uma semente da informação da doutrina dos Espíritos. Meu nome é Maureen, como já foi dito, eu pertenço à Associação Espírita Novo Mundo, em Coqueiros, né, e sou palestrante de lá também e da URI 14. Nós vamos conversar, né, sobre um item do livro Obras Póstumas de Kardec. Eu não sei se aqui alguém costuma assistir Papo das 9 com André Trigueiro. Ele é um repórter e é espírita, né? E ele tem, então, no Instagram, o Papo das 9 todos os dias, às 9 horas da manhã. E nesse domingo, quando eu estava assistindo, ele falou justamente sobre esse item, que é regeneração da humanidade. E eu sempre costumo ter as palestras com antecedência, organizadas, né? Mas, de vez em quando, a espiritualidade chega e me puxa e diz, não, troca. E aí eu obedeço. E foi o que aconteceu nesse domingo. Então, para quem viu ou para quem não viu, já vou avisando que a ideia não foi diretamente minha, vou usar dos subsídios que André Trigueiro nos ofereceu, então, no domingo. Nós estamos vivendo esse momento, né, de tanta angústia, de tanta dor, de tanto afastamento, de perdas, como as pessoas costumam dizer, né, no nosso caso, de regressos à pátria espiritual, pessoas que nos deixam falta, saudade. E o desânimo, muitas vezes, vem tomando conta, se não de nós, mas daqueles com quem convivemos e partilhamos, às vezes, os nossos dias, né, no trabalho, na família, até na casa espírita também, né, porque somos espíritas, mas, antes de mais nada, ainda somos espíritos em desenvolvimento, aprendendo e nos esforçando para que possamos ser cada dia um pouquinho melhor do que o dia anterior. Nessa passagem, esse é um resumo de uma comunicação dada por umas médiuns em estado sonambúlico, em Paris, no dia 25 de abril de 1866. E vejam só como é que começa. Os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos como antigamente, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Por estas palavras, não deveis imaginar um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma subversão geral dos elementos do globo. Foi há 100 anos, quer dizer, mais de 100 anos atrás, né, praticamente uns 150 anos atrás, e parece que está se falando do agora, né? Quantos nós não temos encontrado pelo nosso caminho que dizem, esse é o final dos tempos, está vendo? O mundo vai se acabar. Aliás, já tinham esperado isso no ano 2000, né? Mas é claro que o nosso globo terrestre não vai se acabar. E nem as mudanças agora serão feitas através, como diz aqui a médium, de dilúvios ou cataclismos, né? Ou guerras. Nesse momento, nós temos outras maneiras
de separar o joio do trigo, que é o que está acontecendo, né, já desde 1866. Porque para nós parece que agora está tudo difícil, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Mas não, todas as mudanças, elas ocorrem sempre. A Terra, como qualquer outro planeta, se desenvolve todos os dias, como nós, seus habitantes. E esse desenvolvimento faz com que, em momentos como esse que nós estamos passando, começa-se a perceber com mais evidência o joio e o trigo. O Espiritismo, ele nos vem revelar que, doravante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Desse modo, não vereis milagres nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente atribuído a essas palavras. Não olheis para o céu em busca de sinais. Por quê? Porque nós temos a inteligência, nós temos a ciência, nós temos a filosofia, nos trazendo as respostas às quais nós precisamos nesse momento. A inteligência dos homens, claro que através da inspiração dos espíritos, dos bons espíritos, estão aí, em tempo recorde, né, encontrando vacinas para esse mal físico que no momento nos aflige. Mas nós também, através da filosofia, através da fé, do conhecimento, estamos percebendo a diferença do bem e do mal, da boa conduta moral e da má conduta. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não quer ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o planeta terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Esperança. Esperança, nós estamos mudando. Se em 1866 essa mudança já era prevista e sentida, imaginem agora. Cada dia ela se torna mais verdadeira e mais próxima. Então nós temos que ter a esperança, a fé. O planeta não vai acabar, mas nós vamos progredir. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o chamado velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se esboroa, que se desfaz, que se esfarela. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Vejam que maravilha! Tudo irá se extinguir. O fanatismo, o orgulho, o egoísmo cego, que tanto nos atrapalha no desenvolvimento, ele será extinto dos nossos pensamentos e do nosso sentimento.
Claro, não será tão fácil assim como as palavras parecem nos mostrar. E não está sendo, nós estamos sendo exigidos todos os dias, né, a não julgar o próximo, a amá-lo, como disse a irmã nas palavras muito bem lidas no início dessa noite. Nós temos que nos esforçar, sim. É preciso tirarmos de nós o véu da ignorância. E para que se torne mais fácil amar os nossos inimigos, nós precisamos compreendê-los. Compreender através dos olhos do Mestre Jesus, que via em cada um de nós o seu irmão mais preferido, que via, apesar dos nossos defeitos, todo o bem que poderíamos e teríamos e temos dentro de nós. E assim, ele alimentava e alimenta através de todos os sinais, até hoje, cada um de nós, para que possamos desenvolver esse bem maior. De mundo de expiação, a terra está fadada a tornar-se um dia um mundo feliz. E habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Então nós não temos que temer, nós temos que ter confiança, fé. A dificuldade existe? Sim, mas se nós não tivermos a dificuldade, se nós não tivermos os obstáculos, nós ainda não saberemos usufruir da conquista. Entretanto, através da escura nuvem que nos envolve, em um cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver, despontando os primeiros raios da era nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos se dão as mãos. A barbárie se finalizará no contato com a civilização. Os preconceitos de raça e de seitas que provocaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal e experimentam-se os remédios. Mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. Não é exatamente o que nós temos visto? Pessoas que por fanatismo negam o crescimento moral, o valor da bondade, a fraternidade. Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas do bem estão desenvolvendo a fraternidade? Fraternidade essa citada em 1866, e que nos dias de hoje, Papa Francisco faz dela a sua encíclica. Fratelli Tutti. Fraternidade para todos é o que ele tem pregado. E ele foi agora à cidade de Wuhan, cidade das guerras, ao povo das guerras, não para julgá-los, mas para ser com eles fraternos, irmãos. Então, vejam, meus irmãos, quando a dor, o cansaço, a desesperança
tentar nos tomar conta, temos que movimentar os nossos pensamentos em direção ao céu, em direção a todo o bem que o Pai misericordioso nos traz, com a luz dos raios do sol, com o brilho das estrelas, com o aroma das flores, e agradecer, porque tudo está se transformando, inclusive e por nós. Porque a cada mudança, a cada melhoramento, por menor que seja, em nós ajudamos ao melhoramento de toda a egrégora do nosso planeta. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide o homem, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Vamos aprender a nos amar, independente de credos, independente de raças, independente de vontades, desejos. Vamos apenas nos respeitar. E qual amor é maior do que o respeito? O respeito é, sim, o maior amor que podemos oferecer a nós mesmos, quando nos respeitamos com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com os nossos próprios esforços, e para com os outros. Quando respeitamos, mesmo quando não concordamos, não aceitamos ou não entendemos a atitude do outro, mas respeitamos. E essa é a maior e melhor maneira de amar ao próximo como a si mesmo. Mas, daqui até lá, quantas lutas terá ainda de sustentar contra seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo? Que coisa singular! Se dão as mãos para abatê-lo, é que os dois lhe pressentem o futuro e, em consequência, a ruína de ambos. Não parece que o mal está com toda a força? Às vezes a gente diz assim, é impossível, parece que o mal está tão forte, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. E eles já tinham nos avisados, a incredulidade e o fanatismo estão unidos, porque estão sentindo que vão sucumbir. Essa a razão por que o temem. Já o veem erguendo sobre os destroços do velho mundo egoísta a bandeira que deve congregar todos os povos na divina máxima: fora da caridade não há salvação. E não é o que nós pedimos? Senhor, salvai-nos, ajudai-nos. Mas, se nós não ajudamos, como pedir a Deus essa ajuda? Tudo que nós damos, tenham certeza que nós recebemos em dobro. E se for o amor, se for a bondade, quão mais maravilhoso será receber tudo isso em dobro, ao invés da inveja, da cobiça, do ódio, da raiva. Quem quer receber isso em dobro? Ninguém. Espíritas,
O futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assusteis com os obstáculos, visto não haver nenhum que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. Fomos escolhidos, ou também escolhemos. Aqui está, para aqui trabalharmos, para que o futuro seja muito melhor e para que consigamos retornar para cá, num planeta já em regeneração, com o amor e o bem sendo a fortaleza. E é por isso que nós temos e devemos seguir adiante. Há uma nota explicativa sobre o título desse texto, dessa carta, Regeneração da Humanidade. E ela diz assim: hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Por que nós temos certeza de que tudo já está melhorando? Porque nós estamos assentados, nós estamos abastecidos pelas evidências. Quais elas são? Tudo aquilo que as nossas obras e que o Mestre Jesus nos ensinou. A ciência nos mostra a cada dia, a cada momento, mais e mais o quanto a força do plano espiritual é real. A física evolui e cada dia mais ela nos traz a evidência do magnetismo, das energias que se misturam, se fundem entre todos os planos. E isso é evidência, isso não é fanatismo, isso não é enganação, isso é verdade. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. É incrível percebermos que tudo é tão hoje. Tudo é tão presente. Nada ficou para trás. Tudo que o Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás não ficou velho, não ficou ultrapassado, não ficou esquecido. E a doutrina dos Espíritos, ela nos vem reforçar todos esses ensinamentos e nos trazendo a clareza de conhecimentos que até então nós não tínhamos condições de entender e interpretar.
Trouxe, então, através de céticos, estudiosos, como Allan Kardec, ou melhor, Hippolyte Rivail, Leon Rivail, todo o conhecimento e a explicação para que pudéssemos aceitar que nós estamos sempre ligados ao plano espiritual e que eles estão a todo instante nos orientando, nos iluminando, nos protegendo, desde que tiremos o telefone do gancho. Isso já está ultrapassado, né? Coloquemos a digital no smartphone. Ficou mais moderno. Não é? Porque se a gente não atender a ligação, se nós não lermos as mensagens, como é que nós vamos ficar sabendo? Como é que nós vamos nos sentir abraçados e protegidos? Nós não estamos carentes pelo afastamento, por tudo que nos tem sido podado por esse momento? Então vamos procurar o afago, procurar a compreensão, procurar o amor que nos é oferecido. Basta colocarmos a nossa digital e abrirmos as nossas conversas com o plano espiritual. A oração nos fortalece, a oração nos dá condições de doar e de receber todos os bálsamos, todo o remédio que cada um de nós necessita para o fortalecimento que precisamos para seguir a nossa caminhada. Meus irmãos, quando eu falo que o texto era para nos trazer esperança, é porque é real. Quando nós olhamos uma casa em construção, só conseguimos enxergar os ferros, os tijolos, o cimento. Para muitos, é difícil entender que aquilo ali vai se tornar um lar, que aquele piso que ainda está em chão batido vai receber um assoalho maravilhoso, que aquele teto que ainda só tem o céu será a proteção de uma família. Mas hoje em dia nós temos tantas ferramentas, né? Através do computador, né? Nós podemos o quê? Ver a nossa casa pronta, imaginar como é que ela vai ficar e nos sentirmos felizes pelo que virá, né? Quando ela estiver pronta. Mesmo que ela esteja só ainda nos alicerces. É assim com a nossa vida, é assim com a nossa fé. Quanto mais aprendemos, quanto mais nos dedicamos, mais conseguimos visualizar o final da nossa jornada. Não digo da nossa vida, nem física, e a espiritual não a tem. Mas eu digo em caminhadas. A certeza de que, como filhos da inteligência maior, da criação, todos nós temos como rumo a felicidade, a paz e a harmonia constante. Só nos resta, então, procurar os meios para chegar até lá. E esses meios
são através do conhecimento e da caridade, porque sem ela não há salvação. Meu boa noite a todos, minha gratidão por estar aqui e por poder dividir esses pensamentos das obras póstumas do nosso irmão maior Allan Kardec. Que assim seja.